Vamos lá, pessoal. Mais um exemplo do tema derivadas parciais. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular a derivada parcial de uma função que é dada implicitamente. Então, suponha que a z dada por uma função de duas variáveis x, y, né? Os valores de z são dados por alguma f de x, y, de maneira que a z, satisfaça essa relação com as variáveis x, y, tá? Então, a gente tem a z, que é a função f, que é dada implicitamente por essa relação. Ou seja, se você tentar isolar o z e escrever ele em termos de x, y, você não vai conseguir. Por isso que a gente fala que ele está sendo dado de maneira implícita aí. E a ideia é que, sob a hipótese de que f, essa função que descreve os valores z, admite derivada parcial com relação a x, a ideia é, o enunciado pede, calcule a derivada parcial dz com relação da função z com relação a x, em termos dessas variáveis do problema, que são x, y e z. Então, resumindo, uma vez que você tem uma função dada de maneira implícita por essa equação, a ideia é calcular a derivada parcial. Queremos calcular a derivada parcial de z com relação a x em termos das variáveis x, y e z. Tá bom? Então, vou dar uma diminuidinha aqui. Vamos prosseguir da seguinte forma. A solução, a ideia é, temos que a z é uma função de x, y, né? Porque a z é uma função dada desse jeitinho, que foi dito pra gente, é dada por uma regra que envolve x, y, mas eu não sei qual é essa regra, só sei que ela satisfaz essa relação aqui. E a gente quer calcular essa derivada parcial com relação a z, então a gente vai fazer o quê? Vamos partir direto dessa relação. Então, a gente reescreve a relação. Vamos reescrever essa relação que é apresentada pra gente. E vou fazer o seguinte. Vamos derivar dos dois lados, tá? Então, isso é equivalente a deriva dos dois lados com relação à variável que você está buscando. No caso, a derivada com relação a x. Então, vamos escrever assim. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar a derivada parcial. Vou escrever assim, ó. Derivada parcial desse lado com relação a x. E vou escrever desse lado assim, ó. Derivada parcial com relação a x. Tá? Não esquecendo que z é uma função de xy, então vai envolver a regra da cadeia aí. Vamos aplicar as derivadas com relação a x. Então, o x eu trato como... O x a gente vai tratar como variável e o z a gente vai tratar como uma função de xy. Só o y que vai ser constante dentro desses ambientes de derivada. Então, vamos lá. Ó. Qual que é a regra da derivada do exponencial? Cai o que está em cima derivado, então vai cair o que está em cima derivado com relação a x e repete o que tinha antes, certo? Do lado direito vai ficar a derivada com relação a x, a derivada com relação a x do y vai dar zero, e a derivada com relação a x de z ao quadrado vai dar 2z, e derivada de z com relação a x. Vou escrever assim, ó. Certo? Vamos prosseguir agora ajeitando esse lado esquerdo, que é uma derivada de produto. Então, a gente vai aplicar a regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é xy. Estou chamando esse de primeiro, esse segundo, vai ficar melhor, né? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é a derivada com relação a x de z, certo? Repete tudo isso que estava multiplicando essa derivada, que é o exyz, igual ao que está lá do lado direito, 2z, derivada de z com relação a x. E agora, como eu quero achar a derivada parcial de z com relação a x, a gente observa que ela aparece aqui e ela aparece aqui. Vamos só tentar juntar elas e botar em evidência, tá? Aparece aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a distributiva desse exponencial. Então, vai ficar assim, ó, yz e xyz mais xy derivada... Opa, já vou colocar aqui, ó. E xyz derivada parcial de z com relação a x. Reescreve o que está no lado direito, mais 2x mais 2e derivada parcial de z com relação a x. Agora vamos juntar essas derivadas parciais no mesmo lado da igualdade. Então,
eu vou reescrever este, vai ficar x, y e x, y, z. Esse termo aqui, eu já vou passar para o lado de lá, ele vai ficar subtraindo. Eu já vou colocar direto essa derivada em evidência aqui no lado. Então, vai ficar assim, ó, menos 2z. Isso tudo vai ser multiplicado pela derivada parcial de z com relação a x, tá? Então, eu juntei este termo com este termo todo do lado de lá. Este termo aqui, eu vou passar para o lado de lá com o sinal de menos. Então, vai ficar assim, igual a 2x menos yz e xyz. Agora, o último passo aqui para isolar e achar e caracterizar quem a gente estava procurando desde o início, que é essa derivada parcial, é passar dividindo esse termo aí que está multiplicando. Então, vai ficar 2x menos yz e xyz dividido por xy e xyz menos 2 vezes z, claro que fazendo a restrição, desde que o xy e xyz menos 2z, bom, esse cara seja diferente desse, já tá legal. Era o que eu ia falar, porque a diferença aí no denominador seja não nula, e isso satisfaz o problema e conclui o que a gente estava buscando. Fim desse exemplo e até o próximo vídeo.